Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos ao Astro Insight 77. Aqui é o nosso cantinho, né? O nosso espaço de conexão cósmica. Aqui nós vamos descobrir insights que podem e muito contribuir com a nossa jornada de autoconhecimento, iluminar as nossas práticas de autoconhecimento, a nossa jornada interior. E bora lá, no vídeo passado, né? Eu falei um pouquinho sobre a mandala astrológica e como essa mandala ela é importante, porque ela é a fotografia do momento da nossa ascensão nessa dimensão. E, claro, surgiram perguntas, questionamentos, né? E nós vamos seguir essa jornada. O objetivo desse nosso encontro hoje é falarmos de uma maneira rápida, né, mas de uma maneira mais, vamos dizer assim, porque depois nós vamos aprofundar cada casa astrológica, né, fazer uma síntese dessas 12 casas. E, claro, na sequência, como eu coloquei, nós vamos fazer um trabalho aqui juntas, de explorarmos com mais detalhe cada casa astrológica. Então, nesse vídeo a gente vai ver o que cada casa representa na nossa vida, porque cada uma dessas 12 áreas da nossa vida, elas influenciam, né? Mais uma vez eu gosto de usar a palavra influenciar. A astrologia não nos determina, nos influencia, nos sinaliza, né? Um caminho mais favorável ou não, e nós tomamos as nossas próprias decisões. Isso tem que ficar muito claro desde o início. Então vamos lá. Primeiro, quando a gente fala da casa 1, né, que é a nossa primeira casa, a casa do nosso ascendente, a gente está falando da casa do eu. É como nós nos enxergamos, né? Então isso está muito relacionado à nossa personalidade, né? Como a gente se apresenta no mundo, essa identidade única que nós temos, né? Viemos naquele momento, naquele dia, naquela hora, naquele local, para essa dimensão, e é como uma impressão digital, né? É algo único. Fala um pouco da nossa aparência física, de como essa aparência, ela de uma certa forma influencia, né? A nossa aparência externa, a nossa aparência pessoal, é a nossa identidade. A casa 1, resumindo, é a nossa identidade, né? Ela também vai estar muito relacionada àquelas primeiras impressões que a gente deixa nas pessoas. Então, tem até aquele ditado, a primeira impressão é a que fica, né? Nem sempre isso eu acho que esse ditado não faz muito sentido. Às vezes a gente, ao longo da vida, primeiro porque a nossa impressão de si mesmo vai mudando. E o convívio com os outros também vai fazendo com que os outros eles nos percebam de forma diferente. Nós não somos os mesmos todos os dias, né? Todas as vezes a gente vai melhorando, vai crescendo, vai evoluindo. E é também chamada a casa da vitalidade, né? Aquela nossa força vital. É claro, é a primeira casa, é como a gente se apresenta, é como a gente chega nessa dimensão. Então está muito voltado a essa vitalidade, a essa força que a gente traz dentro de nós, né? O nosso interior, a nossa aura, a nossa alma, né? A nossa presença. Então isso é a casa 1, de uma maneira bem resumida. Quando a gente fala da casa 2, a gente fala da casa dos recursos, né? E embora a gente fale, é a casa do dinheiro, não necessariamente, também, né? Também, a gente vai falar de dinheiro em outras casas. Mas é a casa de recurso, e recurso não é só o financeiro, né? O recurso financeiro é como a gente lida com o dinheiro, as nossas relações com o dinheiro e com os recursos materiais. Isso está muito focado na casa 2. Mas a gente fala também de outros recursos, né? Então, por exemplo, a gente vai falar, por exemplo, do recurso interno da nossa autoestima, da nossa percepção de valor, do nosso amor próprio, né? De como a gente se enxerga dentro dessa busca, quais são os recursos que eu tenho, como é que está essa minha jornada interior, como é que eu estou comigo mesma, como é que está essa minha aceitação, no sentido de
conhecimento, não é aceitação no sentido de estagnação, mas é de entender quem eu sou e quais recursos eu tenho, quais recursos eu tive em cada etapa da minha vida. Enfim, isso tudo na casa 2. E é ela também que vai falar da segurança material, né? Aquela busca que a gente tem pela estabilidade financeira, por se sentirmos mais seguros ali, né? Então isso também faz uma diferença. Isso está tudo lá na casa 2, tá? Quando a gente vai para a casa 3, ela é muito interessante, porque a casa 3 ela vai falar de como a gente se comunica, né? Em relação ao mundo, fazendo uma analogia, né, com a jornada do herói, que em algum momento a gente vai falar aqui. A casa 1 é como eu sou, como eu chego, como eu me coloco. A casa 2, exatamente, os recursos que eu tenho para seguir nessa jornada. E a casa 3 é como eu me comunico. Então ela está muito voltada para a expressão verbal, como a gente se comunica, como a gente articula as nossas ideias. Ela está muito antenada com o nosso raciocínio lógico, como a gente domina as nossas habilidades mais analíticas, né? As habilidades emocionais a gente vai ver em outra casa. Ela fala muito das minhas relações mais próximas, relações com os irmãos, com os vizinhos, né? Ela vai falar muito também de deslocamentos curtos, né? Movimentação local. Então a casa 3 ela tem essa característica, né? De trazer essa necessidade da comunicação e das relações dentro desse processo de comunicação. Quando a gente vai para a casa 4, é a casa do lar, né? Então é aqui que a gente vai falar da segurança emocional em primeiro lugar, é como eu me conecto comigo mesma, com as minhas emoções. Eu estou falando aqui da minha vida privada, então aquele convívio mais íntimo com a minha própria família, com os meus amigos mais próximos, né, com aquelas pessoas que a gente escolhe para caminhar, para conviver. É a casa do conforto doméstico, da solitude, né? Não da solidão, mas da solitude, da gente com a gente mesmo e da conexão com a nossa ancestralidade, com aquilo que a gente sente que nos influencia e que já vem conosco numa longa caminhada, né? A casa 4, ela está muito relacionada às nossas raízes, às nossas conexões mais profundas, e é nela que a gente faz a busca constante da estabilidade emocional, de nos sentirmos bem conosco e com aqueles que nos rodeiam, aqueles que estão mais próximos. Isso é a casa 4, né? Quando a gente vai para a casa 5, né? Eu estou aqui na casa da criação, né? Então ainda na jornada do herói, é como se toda a minha base ela tivesse ali sido construída. Eu me enxergo, eu vejo os recursos que eu tenho, eu vejo como eu me comunico, eu vejo como eu me reconheço no mais íntimo e agora eu parto para o mundo, eu vou criar, né? Então eu vou deixar a minha marca no mundo, né? A casa 5 está muito ligada a essa autoexpressão, a essa autenticidade que nós temos, a nossa criatividade, aos nossos talentos, né? Ela está ligada também às paixões intensas, né? Mas que não necessariamente seja duradouro, mas aquilo que precisa passar pela nossa caminhada por algum motivo, que vai ser forte, vai ser intenso, mas que vai passar, né? A casa 5 também está ligada aos hobbies, né? Os passatempos favoritos, as nossas atividades de lazer, e é a casa da fertilidade, é por isso que a gente fala que é a casa da concepção dos filhos, porque os nossos filhos eles não deixam de ser criações nossas, né, com uma outra pessoa. Então é como a gente interagiu com alguém e trouxemos figuras ao mundo, né? Então não deixa de ser uma criação, um canal minimamente da criação divina, né? Assim dizendo. Então isso é a casa 5. Quando a gente chega na casa 6, é a casa da saúde, é a casa do trabalho, então é aquilo que vai fazer com que eu tenha sustentação da casa 5, né? Então, são as rotinas diárias, são as minhas atividades cotidianas, como eu me organizo. É também a casa da saúde, é a casa do bem-estar físico, dos hábitos, do cuidado com a nossa saúde. É a casa do nosso trabalho, do nosso ambiente, das nossas trocas profissionais, né?
E é a casa do serviço com os outros. Então, como eu interajo com os outros nessa rotina, e a minha capacidade de ajudar os outros, de ser útil, de me colocar de uma maneira diferente. É por isso que a casa 6, né, ela fecha essa primeira etapa da mandala, dizendo para nós, dentro dessa jornada do herói, né, aquilo que é mais cotidiano, que é o nosso dia a dia, aquilo que é necessário para que a gente faça a vida funcionar, né, aqui nessa dimensão. Aí a gente vai para a casa 7, né? A casa 7, o 7 é um número cabalístico, o nosso Astro Insight 77 não é à toa, né? E o 7, ele inaugura, essa casa 7 inaugura com muita grandiosidade, que é a casa das parcerias. Não só dos relacionamentos amorosos, tá? Mas toda e qualquer parceria que a gente venha a ter. É a casa dos relacionamentos, né? Então é aqui que vão estar as nossas conexões mais íntimas, a minha conexão amorosa, o meu parceiro, aquela pessoa que eu vou buscar para caminhar junto comigo. Mas também aqui vão estar as parcerias de trabalho, as parcerias de vida, as parcerias de conexão, né? É na casa 7 também que a gente trabalha muito como a gente consegue estabelecer compromissos, o quanto esses compromissos são saudáveis, se são compromissos para uma vida inteira, se são compromissos passageiros. Então é realmente a casa do caminhar junto com outros seres, né? É a casa das parcerias profissionais, por exemplo, né? Das sociedades, é do como eu desejo caminhar com o outro, né? E é a casa do espelho, né? Então é uma casa onde a gente também se enxerga muito no outro. A gente vai falar muito isso. É a casa de que muitas vezes eu preciso me conectar com pessoas que precisam ser espelho para mim, para que essas pessoas mostrem para mim as minhas sombras. Jung fala muito isso, né? Carl Jung, nosso mestre. Então, às vezes, eu preciso do outro como uma ferramenta para enxergar aquela minha sombra para que eu possa trabalhá-la, né? E Jung diz que a sombra deixa de ser sombra quando a gente passa a enxergar e trabalhar. E essa é a nossa jornada, né? Por isso que a casa 7 ela é tão especial, né, nesse sentido. Vamos para a casa 8, né? E aqui a gente está na casa da transformação, né? Então é a casa da minha intimidade, dos recursos que eu compartilho com o outro, né? É na casa 8 também onde a gente vai ter as crises, as mudanças, os renascimentos. Porque se eu venho dessa jornada do herói, na casa 7 eu consigo, a partir do outro, enxergar aquilo que eu preciso mudar, é na 8 que eu transformo. Então é por isso que a gente fala que na casa 8 vão estar as grandes transformações, as transformações profundas, né? Às vezes, a depender do planeta ativado na casa 8, dentro de um ciclo astrológico, daquele ano astrológico, a gente fala, caramba, já sei, vai ser um ano de grandes mudanças, e vai. Ela está ali para nos influenciar, nos dar essa capacidade, né, de lidar muitas vezes com as perdas, porque no momento em que eu estou mudando, às vezes eu preciso abrir mão de algumas coisas para receber outras. Então é a casa da grande transformação. Essa é a nossa querida casa 8. Quando a gente vai para a casa 9, aí sim é a expansão, né? Então dentro da jornada do herói, eu transformei, eu permutei aquilo que já não fazia mais sentido para mim. A casa 8 é como se fosse o grande 5S, né? Que eu preciso fazer em alguns momentos para expandir, né? Então é quando eu me lanço ao mundo. Eu entendo nessa jornada do herói por que eu estou aqui, quais são os meus talentos, as minhas habilidades, e eu vou para o mundo, né? A casa 9, ela representa a busca do conhecimento superior, é a minha conexão com a espiritualidade, é a minha expansão de horizontes, ela influencia a filosofia de vida, os nossos estudos, né? Por isso que a gente fala também que a casa 9 é a casa dos estudos, né? É a casa da exploração cultural, é quando eu entendo que aqueles recursos que eu tenho, né, que aparecem lá para mim na casa 2, eles são importantes, eles são basilares, mas eu preciso de mais, eu preciso buscar no mundo dessa dimensão algo a mais.
Essa é a nossa querida casa 9. Um número também extremamente importante, cabalístico, né? Muito forte, o número do fechamento, né? Fecha para expandir, né? Então a gente sabe que está tudo conectado. A casa 10 é a casa da carreira, né? A famosa casa profissional, né? Representa a busca, né, pelo meu reconhecimento, pelo status. A casa 10, às vezes, ela está muito relacionada às figuras públicas, né? A gente, às vezes, lendo, né, interpretando a mandala de algumas figuras públicas, a gente percebe uma casa 10 muito bem posicionada. E aí a gente entende por que aquela pessoa, qual é o papel que ela veio fazer, né? E ela soube usar essa potencialidade de casa 10 muito forte. É também a casa das ambições, das metas, dos prazos, das nossas aspirações. É quando a gente entende, determina, estabelece, né? Através do autoconhecimento, quais são as nossas metas, os nossos propósitos. É também a casa da autoridade, né? É o quanto você influencia outras pessoas, o quanto você pode fazer uso dos seus recursos para influenciar, para trazer autoridade, né? E para assumir responsabilidade. Então essa é a nossa querida casa 10. Quando a gente vai para a casa 11, né? A casa 11 e a casa 12, elas têm conexões muito importantes. A 11 é a casa dos grupos, das aspirações. Aqui a gente vai ter as amizades, as redes sociais, as causas coletivas, os nossos sonhos futuros. A casa da parceria é aquela parceria, a casa 9 é a parceria mais próxima de mim, né? Aqui não, aqui eu amplio o meu leque, as minhas amizades, eu vou me conectar a outras pessoas, né? Em busca de novos conceitos, em busca de entender novas aspirações, né? Então eu estou ali no fechamento da mandala, né? Onde eu preciso me retroalimentar na casa 11, e isso é feito também através dos outros, das amizades, das conexões, das causas coletivas. Então, por exemplo, às vezes pessoas que têm trabalhos sociais fortíssimos têm uma casa 11 muito bem colocada, né? Então, ou seja, veio para essa dimensão para fazer por si, mas muito mais pelo outro, né? Então é uma casa muito interessante da gente estudar e aprofundar. E a casa 2 é a casa do nosso inconsciente. Aqui vai estar a nossa espiritualidade, o nosso processo de cura, os nossos karmas e reclusões, aquilo que a gente precisa realmente crescer, as finalizações, as renovações, né? Muito conectado aqui com o nosso inconsciente. Se lá na casa 9, da casa 9 para a casa 10 principalmente, a gente faz essas transformações, a gente vai fazer isso muito no mundo consciente, naquilo que a gente já conhece. A casa 12 não, é um mergulho mais profundo. Eu preciso entrar nessa conexão de maneira mais profunda. Eu preciso dar luz àquilo que às vezes, por questões óbvias, eu negligenciei, eu não quis ver, eu não quis olhar, para que eu possa efetivamente trabalhar. Então a casa 12 por isso que a gente fala que é a casa da espiritualidade, da conexão com o divino. Porque é ali que eu vou buscar força, inspiração para trazer isso à tona e fazer com que aquilo que antes estava distante de mim, oculto de maneira consciente, eu querendo ocultar, eu querendo botar debaixo do tapete ou não, para que isso venha para a minha realidade, para que eu possa entender o verdadeiro papel na minha vida. Bom, pessoal, essa foi uma jornada pelas 12 casas astrológicas de maneira muito sucinta. Depois a gente vai aprofundar cada casa, é óbvio, mas apenas fazendo aqui um overview para a gente. Se você está chegando aqui, não esquece de inscrever-se no nosso canal. Tem muito conteúdo também no nosso Instagram. Super obrigada, saúde e paz para todos nós.